como é bom estar de novo aqui conversando com você, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente fala sobre essa coisa que a gente gosta, porque a gente é apaixonado, é muito mais gostoso do que ficar sem assunto. E hoje nós temos também muitos assuntos a serem discutidos. A base, o mais importante é o rádio. São 100 anos do rádio no Brasil. Mas as pessoas que nós estamos convidando para falar da sua carreira é que trazem o diferencial. Então, eu vou chamar aqui, para dividir a tela comigo, nossa querida psicóloga, nós vamos falar disso também, professora e, o que é mais importante, apresentadora, locutora de rádio, Eliana Schuff. Olá, Luiz, tudo bem? Prazer muito grande receber. O prazer é meu de estar aqui dividindo esse espaço com você para a gente falar desses anos todos, né? Você está falando dos 100 anos e eu estou aqui pensando que um pouco mais de um terço desses 100 anos é o tempo que eu tenho de carreira, né? E o quanto eu espero poder contribuir nessa nossa conversa de hoje para as pessoas que gostam de rádio, que são apaixonados como nós. Isso é o mais importante. A gente tem sempre gente que nos vê, que ouve através do podcast. Nós estamos aí com os ícones dos canais em que existe a transmissão do nosso bate-papo, mas também há para aqueles que não gostam ou não podem ver por algum motivo, existe o podcast para ouvir e acompanhar a conversa. Então, ninguém fica de fora, basta gostar de rádio, selecionar on demand, conforme... Eu tenho que ter cuidado aqui, porque ela é professora de inglês, eu não posso abusar muito, não. Mas, sob demanda, você escolhe o programa e ouve e vê simultaneamente. Vamos começar do começo. A garota Eliana, acho que nasceu numa família oriunda de sírios libaneses, ou seria isso, ou seria árabe? É tudo mais ou menos parecido, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, assim, eu sou neta de libaneses, né? E meu pai é nascido aqui, né? A origem da família. Mas eu não sei falar árabe, embora eu tenha aprendido o alfabeto árabe. Eu tenho até uma tatuagem no meu punho, que é o meu sobrenome em árabe, né? O mesmo que está no meu colar aqui, que eu recentemente viajei e mandei fazer. Eu não falo árabe, mas fui alfabetizada, assim, conheço as letras do alfabeto, gosto muito de línguas, eu gosto de comunicação. E eu acho que eu nasci gostando disso, sabe? Porque... eu acho que assim, as primeiras referências que eu tenho de gostar de rádio são assim, muito pequenininha. Meus pais contam que com 2 anos e pouco, se eu estivesse ouvindo uma música que eu gosto muito, estivesse tocando no rádio naquele momento e alguém desligasse o rádio, eu começava a chorar. E eles esperavam a música que eu gostava terminar para poder sair de casa. Ou a primeira coisa que meu pai comprou quando eu era muito pequena era um toca-discos e comprou alguns discos, e eu saía falando para as pessoas que meu pai tinha comprado um toca-discos, mas que, por enquanto, ele não tinha dinheiro para comprar o disco, né? Então, assim, eu acho que eu nasci gostando disso mesmo, de música, de comunicação. Então, eu não sei nem precisar qual foi o momento que eu passei a me interessar pelo rádio, porque acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre ouvi noticiários pelo AM, eu sempre gostei de acompanhar a programação de FM, e assim, não foi difícil eu me dar conta que era o meu caminho, sabe? Eu estou vendo no seu cenário guitarras, violões, talvez até, além de toca-discos, tenha mais alguma coisa, tipo teclado e tal. Você faz música, você gosta desse tipo de arte, ou isso é só para enfeite? Não, não é enfeite, adoro, mas eu não toco. Esses instrumentos aqui,
nesse local que eu estou são da minha filha. Hoje ela não mora mais comigo, ela é casada, mas ela começou tocando violão com 8 anos de idade, toca violão elétrico, baixo, bateria eletrônica, teclado, ela sempre foi aficionada por isso. E eu sempre acompanhei, né? Então, quando ela fazia as aulas de música, muitas vezes eu cantava, hoje eu faço algumas aulas de canto também. Eu sempre me interessei muito pela música, pelo trabalho com voz, por línguas. Acho que essa coisa toda ligada à vocalização tem muito a ver comigo, né? Mas no primeiro momento, assim, que eu diria para você que eu tomei contato com a minha vontade de ser locutora de rádio especificamente, né? Porque no rádio a gente tem uma série de funções ali, tem o produtor, programador musical, tem o pessoal que trabalha na parte dos bastidores, a produção de comerciais, de chamadas, vinhetas, identificadoras da rádio. Eu já me identificava com a coisa do locutor, né? E no momento em que as FMs em São Paulo começaram a transmitir ao vivo, a primeira rádio que eu passei a ouvir na época que eu era adolescente, no início dos anos 80, foi a Rádio Cidade, que trouxe a programação ao vivo. E eu ouvi uma locutora no ar. Quando eu ouvi, ali era a Selene Araújo, na extinta Rádio Cidade, né, que hoje é sucesso, mudou a frequência, né, a frequência se mantém, o nome da rádio mudou. Ali eu disse, é isso, para mim mesma, né? E fui em busca, fui fazer esse caminho através do rádio, mas eu já era apaixonada por ouvir. Bom, só para atualizar, porque essas coisas mudam muito rapidamente, a Sompur Radiodifusão São Paulo S.A. é hoje a Band News, no 96,9, mas ela é uma emissora só de notícias. O contrato com o Jornal do Brasil terminou há muito tempo, depois seu Décio Matos ficou por um tempo com a emissora, mas aí já estava muito doente, não tinha muita condição de tocar sozinho, porque é um empreendimento muito pesado, caro, e tinha que respeitar o sucesso passado, era mais pesado ainda. Aí foi feito um acordo com o Grupo Bandeirantes de Comunicação e a rádio passou a ser gerida pelo grupo. Mas, continuando, quando você começou, antes na escola, você fez teatro, porque a gente, quando gosta de palco, gosta de aparecer, gosta de comunicar-se, às vezes a gente faz essas coisas lá atrás, pequenininho. Eu mesmo fui chamado 2 ou 3 vezes, embora não tenha sido escolhido pelo microfone para ser seu companheiro e vice-versa. Eu fui chamado por professores para ir lá na frente ler. Porque ele lê legal, ele valoriza as palavras, ou isso, ou aquilo. Você fez teatro, você fez alguma coisa quando menininha, ainda estudando no chamado primário, talvez? Olha, enquanto eu estava no fundamental, né, que é o tal do antigo primeiro grau, eu me arriscava aí na frente da sala de aula para cantar algum trecho de música em inglês. Eu sempre tive muita familiaridade com a língua, com línguas, assim, então tinha facilidade, eu ia ali cantar. Eu fiz teatro, algumas apresentações, mas assim, durante o ensino médio. Mas eu fui oradora de turma no ensino médio, já tinha a intenção de locução, porque na época em que eu comecei a gostar de ouvir o rádio de uma forma mais profissional, vamos chamar assim, né? Que foi quando eu me atentei para o fato de que não tinha só locutores, só vozes masculinas, mas tinha uma mulher falando no ar ali, que foi na Rádio Cidade. Eu tinha o hábito de tomar nota da programação, e eu fazia o que hoje a gente chama de rádio escuta, né? Eu anotava qual era o horário, qual era a sequência, né? Que o locutor entrava falando, por exemplo, o nome da música, depois o nome da emissora, a hora certa, uma notícia, na sequência daquilo vinha alguma chamada de um programa da rádio, depois vinha um comercial. Eu não sabia dar os nomes das coisas, mas eu sabia exatamente a sequência e eu anotava. E por anotar essas coisas, na época eu fazia o ensino médio, com 15 anos, eu fui até a Rádio Cidade, levei meu caderninho de anotações, eu fazia magistério na época,
E eu fui pedir um estágio, porque existia o estágio de magistério dentro da sala de aula. E eu, né, pensei, por que não? Né, de repente, um estágio. E eu fui buscar esse estágio com 15 para 16 anos, né? Claro que eu tinha que ter autorização dos pais, era menor de idade, mas ali eu fui tomando contato e o gosto. E passei por todos os setores da rádio naquele 1 ano de estágio que eu fiz, que não foi remunerado. Hoje em dia os estágios até têm alguma remuneração, mas eu aprendi um pouco do jornalismo, como se escreve uma nota para a rádio, que é diferente de escrever uma coisa que você vai fazer a leitura silenciosa, que tipo de letra que você usa, a pontuação, não segmentar nomes compostos, né? Beija-flor, não colocar beija numa linha e flor na de baixo, né? Para não atrapalhar o locutor. Esses detalhes todos, né? Anotar os comerciais, como que eles eram montados. Então, na parte de produção, na parte de atendimento ao ouvinte, eu passei por todos os setores até que, quando eu cheguei no estúdio ao vivo, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer, desde o primeiro dia, mas ali a certeza ficou mais clara. Só que eu precisei, né, para você que está aí nos assistindo, de repente, como é que eu faço para ser locutor, né? Você tem que ter, no mínimo, a maioridade, tem que ter 18 anos, tem que ter o 2º grau ou o ensino médio, né, que hoje é chamado ensino médio completo, e fazer um curso livre de locução ou de produção numa escola reconhecida que deu direito ao DRT, que é o registro que a Delegacia Regional do Trabalho te dá, ou mesmo uma faculdade, no caso de rádio e TV. Então, tendo esse registro, você pode trabalhar nas emissoras, né, principalmente no eixo São Paulo e Rio, que isso é uma exigência muito clara. Então, eu esperei fazer os 18 para ir fazer os cursos, e na época eu já estava até fazendo faculdade de psicologia e dei seguimento a isso. Mas o meu contato com o rádio começou ouvindo, anotando, pedindo um estágio, assim, muito na cara de pau mesmo, e fui aprender um pouco de cada setor, e ali ficou muito claro para mim que eu queria trabalhar com a linguagem, a comunicação, que eu queria estar ali na parte direta. Eu sou um pouco, agora, eu venho perdendo isso porque eu estou fazendo um curso de interpretação atualmente, mas eu tenho um pouco de timidez diante das câmeras, embora dizem, você consegue se soltar bem, eu tenho uma certa timidez, eu sou mais de ficar no bastidor, ali no microfone mesmo, mas de qualquer forma, eu sou apaixonada pela comunicação, assim, seja na língua que for. Eu tinha certeza que a professora ia dar dicas no meio do caminho, ela já ensinou até como é que você, que é interessado em ser colega da gente, oficialmente, profissionalmente, como é que você faz. Ela tem várias dicas no Instagram, depois você coloca lá o @ElianaSchupf, você vai ver quanta coisa interessante em português e inglês, por isso que eu falei que precisa ter cuidado com a pronúncia aqui, porque ela manja bem. E, além disso, ela tem o lado da psicologia que nós vamos explorar daqui a pouquinho, na segunda meia hora do programa. Antes, eu quero saber como é que você, que já estava estudando para ser psicóloga, que é muito mais do que simplesmente 3 anos de curso técnico ou 4 de curso superior, como é que você chegou ao microfone, como é que você começou? A gente já tem informação de que quem despertou isso e deu aquela abertura, falou, poxa, se ela pode, eu também posso, né? Falando de Selene Araújo, que também participa da nossa série aqui, Vozes do Brasil. Você achou um caminho. E onde foi, como foi, quando foi esse primeiro momento de você estrear ao microfone ao vivo, provavelmente? Sim. Bom, eu tinha feito, né, o estágio, e depois de um tempo do estágio eu fiz estágio com 16, 17 anos, aí assim que eu fiz 18, eu entrei no curso e tirei o DRT e fui procurar uma rádio. A primeira rádio que abriu as portas para eu fazer o meu primeiro trabalho como folguista, né, diga-se de passagem, para quem não sabe, o folguista é aquela pessoa que vai fazer a cobertura das folgas dos locutores que têm seus horários fixos, trabalha normalmente em finais de semana, feriados ou na cobertura de férias. Eu entrei para fazer na 97 FM, que era rock, em Santo André.
Eu nunca saí do eixo de São Paulo, eu sou paulistana, eu sou nascida na capital, nos bairros ali da Zona Sul, eu nasci na região da Liberdade, né? E hoje eu trabalho ali no Paraíso, moro nas proximidades ali de São Judas, Jabaquara, assim, eu estou sempre pela Zona Sul de São Paulo, eu nunca saí muito desse local, mas eu fui trabalhar em Santo André. Então, foi a primeira rádio que me abriu as portas. Assim que eu entrei lá, passou não muito tempo, eu fui chamada para fazer a Brasil 2000, que também era rock. E eles queriam alguém que tivesse experiência já com uma rádio rock. A primeira rádio foi uma coincidência. Eu fiz o teste, a pessoa gostou e me deu a oportunidade do trabalho. Logo depois, quando eu adquiri um horário meu, que era das 6 às 10 da manhã, eu fui para Brasil 2000. Durante 1 ano e 7 meses, eu fiz as 2 rádios ao mesmo tempo. Eu fazia uma 6 às 10 da manhã e a outra era do meio-dia às 4 da tarde. E nisso, fazia a faculdade à noite, né? Eu fui seguindo com o curso da psicologia, porque quando eu terminei o magistério, não tinha ainda, pelo menos eu não tinha conhecimento da existência do curso de rádio e TV em São Paulo. Então, eu fui fazer uma coisa que eu curtia, eu gostava muito das relações humanas, né, e da forma de se comunicar. Todos os problemas que a gente resolve através de uma boa comunicação, mesmo dentro da psicologia, né, isso é um caminho árduo, muitas vezes, mas é de resolver uma série de problemas. Então, ali era uma coisa que eu fui continuando. E como eu gostava já do curso, eu levei até o final mesmo, e assim que eu me formei, eu passei a ocupar as 2 profissões. Mas voltando na questão do rádio, eu parei de fazer 2 rádios ao mesmo tempo, primeiro porque eu queria me dedicar também à psicologia que eu estava estudando, mas pelo fato de que ficar 8 horas seguidas no ar, 4 em uma, 4 na outra, no final de semana trabalhar, às vezes você faz 5 horas para poder folgar em um dos dias, né? Se você trabalha 5 horas no sábado, folga no domingo ou vice-versa. Eu não tinha folga vocal. E sempre no ar-condicionado e tudo isso começou a criar um problema, né? Eu comecei a ter problemas de ficar rouca com muita frequência. E aí a gente tem que conhecer o nosso limite. E aí vai uma outra dica, né? São várias coisas que a gente não deve fazer, tipo, ficar horas e horas ao telefone. Se você trabalha com voz, você tem que poupar a sua voz. Não fazer isso enquanto você fala, né? Porque usar aqueles headset, né? Para atender telefone. Porque se você entorta o seu pescoço, você cria uma tensão na sua corda vocal. Então, eu fui aprender a lidar com isso porque eu passei por um problema. E por passar por isso, eu fui fazer um acompanhamento de fono e aí eu fiz a opção de trabalhar sempre em uma única rádio e, além da rádio, trabalhar como psicóloga. Então, eu divido essa minha jornada desde que eu me formei. Eu comecei na primeira rádio no final de 84 e comecei a fazer horários todos os dias em 86 e foi em 90 que eu iniciei o meu trabalho como psicóloga. Então, eu já tenho bastante tempo de experiência nas 2 carreiras e fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Você deu umas dicas importantes aí para cuidar da garganta. Tem muita gente que não é só tomar gelado, às vezes ter um golpe de ar e tal, mas a hidratação, o cuidado com as cordas vocais, não ficar raspando a garganta a toda hora, porque às vezes o chamado pigarro, para quem fuma, não precisa nem explicar, não se discute muito, né? Já começou errado, vai errado até o fim. Agora, e eu estou falando isso porque tem um montão de locutor que até hoje vive da voz, ganha o seu pão de cada dia com a sua querida garganta, mas fuma. Né? E sofre porque não pode mais fumar no estúdio, porque não pode mais jogar a bituca embaixo Nossa, quantos que eu peguei, principalmente quando eu era mais chato do que eu sou, hoje eu sou menos. Mas era proibido comer, beber e fumar no estúdio. Aí você levantava aquele tapete que normalmente era de borracha por causa do isolamento. Nossa Senhora. Era um cinzeiro horizontal ali, imenso. Mas, enfim, são dicas importantes para as pessoas que querem falar, independente de falar ao microfone, mas principalmente
quem usa a voz profissionalmente tem que ter esse cuidado, sim. É muito bom você dar umas pitadinhas aí dessas coisas que você usa como profissional para cuidar da sua voz. Bom, nós falamos da Brasil 2000, que era uma rádio agregada a uma universidade, mas que, por algum motivo, tinha derivado para o rock. E lá, a nossa querida e considerada 97 FM, que hoje tem outro estilo musical, mas ela também cuidava dessa linha musical chamada rock. Muito bem. Daí para frente, quando você resolveu ficar só numa emissora e cuidando da sua vida como profissional de psicologia, apareceu alguma chance? Porque as mulheres, nesse período, já estavam tendo mais espaço. Eu acho que elas existem em menor quantidade, porque Sim. Só pelas gravações e pelos programas que a gente apresenta aqui, é uma grande minoria o número de vozes femininas que a gente consegue trazer para conversar. Nessa época já era mais fácil, já existia mais mulher trabalhando, já tinha um pouco menos daquela coisa do rádio, cuidado, o rádio é perigoso, o rádio é só para gente de outra classificação. Tá. Os pais já deixavam as meninas fazerem faculdade, já era uma coisa um pouco mais tranquila. E quando é que apareceu a oportunidade para você ir para uma emissora, não do outro lado da fronteira, considerando que Santo André tem só uma via Anchieta de separação, mas, digamos, aqui para dentro da região onde você gravita há algum tempo? Então, foi uma coincidência eu trabalhar com rádios rock, né? A primeira coincidência foi a chance que o José Antônio Constantino, né, dono da 97, me deu, ouvindo um teste, gostou, achou que eu tinha uma voz bastante jovem, uma voz que talvez tivesse a ver com rock and roll, e me chamou. Isso abriu a porta também para fazer a Brasil 2000, mas eram rádios menores que não disputavam fatias de grande audiência no mercado, não era o foco, não era a audiência, o Ibope, a colocação entre as primeiras emissoras e etc. Quando eu saí da 97, que foi logo em seguida ao fato de estar formada como psicóloga e que eu queria levar as duas carreiras, surgiu a oportunidade de eu ir para 89, né? E a 89 também, porque eu já tinha a experiência da 97, né? Então foi uma coincidência que aconteceu de eu ter ido para lá no momento que eles precisavam de uma voz feminina, eles estavam perdendo uma locutora que tinha saído recentemente e precisavam fazer essa reposição, né, no entendimento deles, de colocar uma voz feminina para fazer parte da equipe. Mas até ali, na 97, trabalhei eu e a Rose Oliveira, que depois por muito tempo ficou na Eldorado. Na Brasil 2000 eu era a única voz feminina. Quando eu fui para 89, durante todo o período que eu trabalhei lá, eu fui a única voz feminina também. Eu fiquei 1 ano e meio dentro da gestão do Jornal do Brasil. Aí o Jornal do Brasil teve um momento ali que entregou a concessão, entregou a rádio de volta ao dono, né, que era o Neneto, né, então o Grupo Camargo ali de comunicação, e nisso eles resolveram, vamos entregar metade do pacote, né? A gente tem 2 programadores, a gente manda um embora, a gente tem 8 locutores, a gente manda 4, e assim foi tudo pela metade, e eu entrei nesses 4 que foram mandados embora todos no mesmo dia. E ali surgiu a oportunidade de eu fazer a Nova FM, que não era Nova Brasil, não tocava só músicas nacionais, ela era uma mistura de rock, pop rock com dance. Eu fiquei 1 semestre ali. Daí, nesse ínterim, quando o Grupo Camargo retomou a 89, eu fui chamada para voltar. E como eu estava trabalhando das 10 da noite às 2 da manhã, e daí era
difícil atender pacientes 7, 8 da manhã, eu ia sempre com muito sono, né? Foi melhor eu fazer o retorno para 89, que eu já tinha uma história ali dentro, e fui para o horário das 18 às 22 horas, que combinava melhor com a minha agenda naquele momento. Passei mais 4 anos e meio ali fazendo a 89, depois dessa, eu fiz 1 ano e meio, 6 meses que eu fui dar um passeio, digamos, pela Nova, mas que foi maravilhoso, foi uma época que eu adorei o que eu fazia, e eu sou muito metódica, muito... gosto de mixar as músicas direitinho, eu separo o meu horário, eu leio as coisas antes, eu gosto de entrar no ar sabendo o que eu estou fazendo, né? Eu deixo o improviso para os momentos da naturalidade de uma coisa que surge na hora, mas eu evito, né, fazer o improviso o tempo todo. Então, na época da Nova, tem uma curiosidade, assim, que eu não conhecia nada das músicas dance, nada, absolutamente nada. E eu tinha medo de dar buraco no ar, então eu passei uns 40 dias, chegando todos os dias, 1h30 antes de entrar no ar, e pegando date por date que a gente usava na época e marcando faixa 1, 3 minutos e 28, faixa 2, 4 minutos e 12, sei lá, 1 por 1, porque daí eu sabia exatamente em que momento, porque elas acabavam todas seco na batida, para você fazer a virada, para eu não dar buraco no ar. E eu lembro que na época a coordenação dizia, nossa, que capricho, né, que eu tinha com cada detalhe, assim, e eu me dei muito bem também fazendo isso, mas acabei voltando para 89, onde eu passei 4 anos e meio, e a minha saída da 89 para a Rádio Mix, onde eu trabalho atualmente, e eu vou fazer dia 1º de julho, agora de 22, eu vou fazer 24 anos de casa, né? Eu fui chamada num momento em que eu tinha voltado de licença maternidade, e na 89 eu saí do meu horário, que era das 10 às 14, ou das 11 às 15, era 11 às 15. Eu saí para fazer das 8 da noite até 1 da manhã. E com uma bebezinha novinha, trabalhando como psicóloga e como radialista, aquilo estava impossível na minha agenda. Como eu já tinha tido um convite prévio para ir para a Mix, e eu recusei porque eu estava no início da gravidez, esse convite voltou a acontecer porque eles sabiam que eu estava insatisfeita com a questão de agenda mesmo. Eles me ofereceram um horário que era o meu horário habitual, e foi então que eu saí da 89 e fui para a Rede Mix de rádio, que na época era só em São Paulo. Fiz 22 anos o estúdio de São Paulo, mas a gente já tem há muitos anos a rede, e já tem 2 anos que eu não estou falando mais para a capital, para São Paulo e Grande São Paulo. Eu falo para todas as outras 37 afiliadas espalhadas pelo Brasil. Ficou aqui uma dúvida que eu gostaria de esclarecer, porque não perguntei durante, eu não queria interromper a sua fala. Quem era coordenador da Brasil 2000? Quem cuidava da programação? A pessoa que me chamou para ir para Brasil 2000 era a Marizilda, era o nome dela, era uma coordenadora. Logo em seguida entrou o Maia, mas na época que o Maia entrou foi a época que eu saí e fiquei só na 97, né? Quando eu fui para 89, o coordenador que me chamou para lá na gestão Jornal do Brasil foi o Tavinho Sesc. Depois eu saí e fui trabalhar com o Lélio, que era na Nova, né? Aí, quando eu voltei para 89, o coordenador nosso era o Luiz Augusto Alper, e para a minha ida para a Rádio Mix foi o dono, que é o Digênio, o Fernando Digênio, junto com o Marcos Vica, que me chamaram, e 1 ano depois da minha contratação veio a gestão do nosso diretor, que é até hoje, que é o Marcelo Braga. Quando você falou em Nova, não é a Nova Brasil, seria a Nova da Record? Quando a Record ainda era dona daquele período de que depois não, foi... Não era? Não era mais, não era mais. Eu não vou lembrar o nome do grupo. A Nova Record existiu durante um período, sim, com este nome. Aí eles quiseram desconsiderar ou fazer uma lavagem cerebral no público e tiraram Record. Ela ficou só Nova. E aí,
podia ter sido, por isso que eu perguntei, só para a gente ajustar períodos e tal. Ok. Agora nós já estamos na Mix e você mais ainda há muito tempo. Como é fazer rádio para São Paulo, que tem uma pegada diferente, você está vivendo aquele dia a dia, você sabe porque vai com o seu carro, ou vai com uma carona, ou vai de ônibus ou de metrô, dependendo das proximidades de casa, e você sabe o que está vivendo. E, de repente, você passa a fazer uma rádio que é um pouquinho mais enxuta, mais neutra, porque você não pode falar muito do tempo do céu azul, ou seja, fica um pouco mais amarrada, um pouquinho mais fechada a possibilidade de criar. Me fala desses dois lados aí, por favor. Fazer São Paulo é sempre muito vivo, né? Porque eu moro aqui e é como você disse, a gente já acorda, vai pegar um trânsito, ônibus, metrô. No meu caso, eu utilizo bastante o metrô para ir trabalhar, ou o carro, né? E, claro, você pode falar do tempo, do clima, e você tem mais ações promocionais, né? Que você pode falar. Você vai falar, por exemplo, a gente está distribuindo prêmios ou ingressos em tal local, então você dá a localização, você sabe de onde você está falando. Quando você vai para uma plataforma que pega o Brasil todo, essas coisas são feitas localmente, né? Então, ações de rua, coisas muito pontuais, elas ficam colocadas dentro do break e cada afiliada é que vai ser responsável por essa colocação. O que a gente faz mais são as notícias mais abrangentes, então, estreias nacionais de cinema, programações que valem para o Brasil todo, informações que são generalizadas, ou as informações de música, porque você está falando da programação que você toca. Então, ali existe a liberdade de eu fazer uma pesquisa, vou desanunciar na quinta música ou na sexta música do bloco, caiu o artista tal, eu posso pesquisar e falar, ou tentar criar do meu jeito, né? A gente tem essa liberdade de, dentro do esquema da rádio, poder falar alguma coisa a respeito. Mas, com certeza, fica mais restrito, mas, em compensação, eu gravo mais, né? Então, eu gravo muitos comerciais que vão para várias afiliadas, então eles mandam um texto e a gente monta tudo daqui e envia localmente. Então, aumentou o meu trabalho de gravação e diminuiu o trabalho ao vivo. Ao mesmo tempo, como eu tenho essa flexibilidade, eu passei a utilizar o horário para entrar um pouquinho com esse meu lado mais professoral, vamos chamar assim, né? Porque eu até tenho uma formação de magistério, dei aula também no Senac, uma época, para quem queria tirar o DRT, de passar dicas, e eu comecei a utilizar o meu Instagram e o meu Facebook, né, para colocar pílulas, né? Eu falo pílulas porque são dicas de no máximo 1 minuto para você poder subir ali no story e a pessoa ver completo, sobre a locução, sobre os cuidados com voz, sobre o que o profissional que trabalha com a voz pode fazer, não precisa necessariamente ser um locutor de rádio, pode ser um apresentador de eventos, pode ser professor. Então, eu comecei a compartilhar um pouco daquilo que eu conheço, também numa tentativa mais educativa e da gente deixar um pouco daquilo que a gente aprendeu, né, do legado que a gente vive, porque é muito mais fácil a gente entrar na postura de criticar o que está sendo ouvido do que partilhar algo que possa ajudar uma pessoa que também gosta muito, né? E eu sempre gostei muito, e eu tive a sorte, ou talvez pela minha forma de me comunicar, eu tive a facilidade de ter bons professores, de chegar em pessoas que eu sabia que eram muito renomadas e pedir para que elas me ensinassem determinadas coisas. Então, hoje eu me sinto querendo, de alguma forma, devolver isso. A psicologia sempre ajuda a gente a fazer as coisas de maneira melhor. Ou porque você entende, conhece melhor o parceiro, a pessoa com quem você vive, ou porque você vai tentar entender se seu filho, no caso sua filha, está crescendo, está passando por aquela fase da pré-adolescência, ou enfim. Você chega e usa a psicologia de mãe, de
avó, se for o caso, numa outra situação, mas sendo psicóloga, ou seja, tendo toda essa formação, o que melhora e o que ajuda na comunicação da casa, do conhecimento da pessoa, do outro e do rádio, com o ouvinte, que você também precisa conversar com ele. Sim. Eu acho que a psicologia está em todo lugar, né? Ela ajuda em qualquer relação. Hoje a psicologia tem muitos ramos, mais até do que na época que eu me formei, né? Na época que eu me formei, você podia escolher entre psicólogo clínico, que é o consultório, o atendimento, a psicologia escolar, a psicologia organizacional, que é de empresa, e a hospitalar. Hoje você tem a do esporte, você tem a psicologia animal, você tem uma série de coisas, a psicologia entra em todos os campos. Eu acho que a grande facilidade é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave das boas relações. Quando a gente se conhece bem, a gente sabe quais são os nossos pontos vulneráveis, ou como é que a gente atingiu o outro, ou a gente vai tomar mais cuidado na hora de falar com alguém, seja parceiro, filho, seja um colega de trabalho, a gente vai ter mais tato na comunicação e a gente vai ser mais claro, né? A clareza na comunicação, ela faz com que você não deixe dúvidas daquilo que você quer realmente expressar, né? Porque a comunicação é muito mais o que o outro entende do que o que você disse. Então, se você disser numa embalagem que seja muito transparente, muito suave, você vai chegar num entendimento melhor. E eu acho que, como psicóloga, o que me ajuda é tentar imaginar o que a outra pessoa que está ali do outro lado como ouvinte pode estar pensando naquele dia específico, né? Por exemplo, vamos pegar o dia em que estourou aí o conflito da Rússia e Ucrânia. Como as pessoas estão se sentindo? Elas estão com medo de uma guerra, né? O que a pessoa pensa? Então, de repente, no meio da programação, poder falar alguma coisa que faça essa ligação, esse link com a pessoa que está do outro lado, né? De você também está aí ouvindo essa música que fala de guerra, de repente você toca uma música pensando no que pode estar acontecendo, ou como é que vai ser daqui para frente, né? Então, fazer essas analogias cria uma proximidade com a pessoa que está te ouvindo, mas, acima de tudo, eu acho que eu encontrei para mim, eu, Eliana, como profissional, as boas relações internas. Eu acho que, assim, os grandes profissionais que eu trabalhei até hoje, para mim, não são só aqueles que abrem o microfone e, assim, são impecáveis, né, no ar. São pessoas que falam com clareza, boa dicção, boa forma de se expressar, mas também que criam um bom ambiente dentro dos bastidores. Porque o bom ambiente nos bastidores também faz a gente levar uma energia boa para quem está ouvindo a rádio. Então, isso, para mim, sempre foi o maior diferencial. Acho que é isso, né? Não sei se eu saberia, se ficou claro. Não, claríssimo. O que eu fico pensando aqui, que você está falando, eu estou imaginando. Eu sempre me dei bem. Eu queria ser locutor quando garoto. Tem uma história até muito curiosa. Eu tinha um amigo, eu ganhava prêmios no programa dele, numa rádio, que era a Rádio América, que era do Grupo Bandeirantes. Depois ele foi para a Rádio Bandeirantes. Aliás, depois eu descobri que ele fazia as duas, porque eram do mesmo dono. E aí, um dia eu falei, sabe, eu queria tanto falar no rádio, eu gosto de locução, já aprendi a pôr a mão aqui, naquele tempo era muito curioso isso. A conchinha, né? Fone de ouvido não existia, era a concha mesmo. E aí ele falou assim, desiste, Luiz, você não tem voz grossa, não era grave, você não tem voz grossa, é difícil, você tem que fazer uma série de testes e tudo mais. Muda de ideia, você quer fazer outra coisa, você falou que ia fazer direito, eu estava fazendo direito também, junto com comunicações. Ele falou, desiste.
E aí o mundo virou de tal maneira que eu acabei indo trabalhar na rádio em que ele trabalhava e passei a ser chefe dele. O que não quer dizer nada. Não, continuamos amigos até o fim da vida dele. Já partiu, grande amigo mesmo. Mas o curioso é que a gente depois descobre que não tem só aquilo, né? O rádio, né? Radialista, todo mundo fala, o senhor é radialista? Eu falo, sou radialista, mas não sou locutor. Porque para muita gente ser radialista é aquele cara que põe o microfone e sai falando, independente de ser o comandante do programa. Não, tem um repórter, tem o pessoal da técnica, que dá um suporte importantíssimo. Quantos e quantos locutores e locutoras de sucesso dependiam dos sinais, dos momentos, da sonoplastia, enfim, coisas do rádio antigo, mas que cabem aqui na conversa dos 100 anos. Então, eu fico imaginando você dizendo esse ambiente em que a gente trabalha é importante. Tem gente que vai trabalhar com raiva. Uhum. Estou falando no rádio. A pessoa tem que, oh, meu Deus do céu, tem que levantar para trabalhar e tal. E eu, independente de dormir altas horas, porque eu dava aula na faculdade e também tinha rádio ou televisão para cuidar, nas minhas várias funções desempenhadas aí nesses 54 anos, de carteira assinada. Então, chegou um momento que eu falo, puxa, eu fui um sujeito feliz, eu não posso reclamar. O que a Eliana está falando tem muito sentido. Porque eu, apesar de não achar que ganhava bem, uma ou outra vez eu falei, poxa, chegou perto. Mas, e a única vez que eu troquei por dinheiro, eu me ferrei. Porque não, o respaldo é sempre assim. Quando eu troquei, aliás, você falou algo parecido aí, en passant. Você disse que gosta de desafios, que gosta de coisas, né, que mexam com você. Eu sempre troquei por desafio. Eu cheguei a ir para uma das emissoras, não vale a pena aqui ficar explicando nem valores e tal, sem saber quanto eu ia ganhar. Eu simplesmente falei, agora eu estou preparado, o casamento com a outra acabou, eu vou trabalhar com você, para a pessoa que me convidou. Então, essa coisa de você ir trabalhar com prazer é 10-0, porque apertado, está com dívida, tem conta para pagar, tudo isso é ruim, mas todo mundo passa por tudo isso. Uhum. Uhum. Você tendo a chance de ter um ambiente de trabalho legal, você tendo a chance de ser valorizado naquilo que você faz e gostar, porque trabalhar no que a gente gosta, ainda ganhar dinheiro, é uma problema. Tem gente que vai trabalhar só para ganhar dinheiro. Não gosto, mas ganho bem. Ou não gosto, mas é uma fase que eu estou precisando de grana. Enfim. Preciso fazer mais uma pergunta daquelas que você vai pensar para responder, porque é meio futurologia. Nós estamos vivendo numa época em que há uma geração de ouvintes de rádio, que é muito mais... O rádio tem ouvinte de 7, 8, até menos, às vezes. Meu trabalho com a Rádio Disney me propiciou descobrir que muita criança, que não é nem classificada nas pesquisas do Cantar Ibope, ouve rádio, ou se não ouve rádio tradicionalmente, ouve a rádio através de podcast, ouve a rádio através do seu celular. Tem criança que já tem tablets, que a mãe dá um tablet para ver se mais do que eletrônica, para ver se ela distrai e tal. Então, a pergunta, objetivamente, é, vivendo uma época em que a geração de 120 caracteres não aceita muito mais, é tudo curtinho, é tudo TikTok, é tudo muito rápido. Como é que você acha que a comunicação do rádio, que às vezes é um pouco mais ampla, o noticiário, num rádio jornal, ele é pesado, né, independente de ter notícias boas e ruins, mas ele é pesado. Para onde vai esse caminho do ouvinte de rádio e das emissoras de rádio? Como você disse, é uma pergunta futurista, né? E obviamente que eu não tenho bola de cristal, mas assim, a gente, com a experiência, a gente vai adquirindo algumas maneiras de lidar com as situações. Então, a primeira coisa que eu penso é que a vida, de uma forma geral, isso, literatura, história,
Tudo na vida é cíclico, né? Você passa por uma etapa, depois você vai, às vezes, de um extremo ao outro até achar o ponto de equilíbrio. E a gente só tem como achar o equilíbrio quando a gente conhece os dois extremos, né? A gente só sabe que 5 é a metade de 10, porque a gente conhece que vai do 0 ao 10 e por aí vai. Então, eu penso que a gente saiu de um momento em que se falava demais no rádio, né? Tem que falar, essa coisa de ter voz bonita que você acabou de mencionar, já eu retomo isso, tem uma coisa curiosa para falar a respeito. Mas, assim, voltando nessa questão da tecnologia, tudo é muito imediatista, né? Nós, quando estudamos, eu acredito que você também, eu peguei essa fase, a gente ia para a biblioteca, a gente ia procurar em ordem alfabética um nome de alguma coisa que a gente quisesse pesquisar, e ali a gente ia abrir e ia copiar. Hoje não, você abre no computador, no Google, vai lá, copia, cola, só muda umas palavras e pronto, a sua pesquisa está feita. É tudo muito rápido. Então, essa coisa está criando uma síndrome de pensamento acelerado. As pessoas começam a viver 20 coisas num único dia e não digerem emocionalmente e não fixam aquele aprendizado de quase nem metade delas. Porque nós, como pessoas, né, nosso cérebro foi feito para repetição, para anotar uma coisa, escrever ajuda a memorizar. Eu que gosto de estudar línguas, né? Cada vez que eu anoto uma palavra nova, ou fico procurando construir uma frase com ela, ou colo post-it nos lugares da casa para ir memorizando e tal, isso vai ajudando, mas são coisas concretas e as pessoas estão abandonando esse concreto. Então, eu acho que a gente tem um momento que todo mundo está indo para, é TikTok, é não sei o quê. O meu próprio vídeo que eu coloco as dicas não passa de 1 minuto por isso, porque ninguém aguenta assistir até o final. Você coloca um story, né, que dura 1 minuto, a pessoa vai assistir a primeira e a segunda parte, ela nem chega até o final para ver. É triste a gente pensar isso, mas o que a gente vê, eu vejo praticamente, e minhas colegas ou meus colegas em geral, como psicólogos, é que as pessoas estão com uma necessidade muito grande de preencher vazios, porque elas não vão para a profundidade das coisas. Elas ficam no raso o tempo inteiro, nos relacionamentos, no conhecimento, numa leitura. Elas não partem para aquela coisa de eu vou mergulhar nisso até que eu me torne realmente uma pessoa que sabe a respeito ou que conhece o parceiro ou o livro ou o que for. Então, eu imagino que a gente está passando por essa etapa, mas que a gente vai fazer um caminho de retorno para levar o equilíbrio. Talvez a gente não volte a ser tão detalhista como a gente era, mas acho que ficar nesse raso a vida inteira, ninguém vai aguentar. É a minha opinião. Por isso que eu pedi a opinião de uma profissional, não só do microfone, mas da psicologia, porque a gente fica pensando, né? Primeiro que a gente acha que sabe muito mais do que sabe realmente. Quando você está dirigindo uma emissora, coordenando uma emissora, você fica preocupado, o que eu vou fazer? Tem gente que fica ouvindo a concorrência para ver o que ela está fazendo, para fazer mais ou menos. Eu já sou exatamente o contrário. Eu dificilmente ouvi emissoras concorrentes. Primeiro, repito, por dar aula num grande período, né? Período da manhã inteiro, vai comer em algum lugar quando dá tempo, vai correndo para a emissora. Você tem que cuidar do seu dia a dia, não dá para ficar ouvindo rádio para saber o que faz a concorrência. Nesse ponto, eu sou meio parecido com o seu Silvio Santos. Eu não vejo ninguém na minha frente, porque é para não ter trabalho também de ficar olhando para os lados ou para trás, dependendo da concorrência, em que posição está. Porém, você tem que inventar coisas boas, você tem que colocar para o seu público alguma coisa que seja o diferencial, que seja algo que traga a atenção. De repente alguém ouve e fala, poxa, eu gostei daquela brincadeira, ou daquela promoção, ou daquele game show, não importa. Eu gostei e eu acho que vale a pena. E vai ficando. E quando ele vai ficando, ele ouve uma música, ouve outra. Já existe a ligação de uma música, a passagem de uma música para outra. Ou vinhetas bem feitas. E às vezes tem umas vinhetas que a gente ouve, meu Deus do céu. É um coquetel. Mas tudo bem.
tudo bem. Existem, eu como gosto muito de pesquisar e por ter muito tempo de trabalho nas costas, eu fiz um estudo muito grande antes de começar a produzir as minhas vinhetas ou as vinhetas das emissoras em que eu trabalhei. O que era a vinheta? Por que um som sai de um seco? Você falou do término das músicas lá da Nova, que a batida era muito seca, de repente, e o resto? E quando é que eu coloco a voz na introdução? Pelo jeito, como você disse que tinha que anotar o tempo de duração e tal, era coisa que devia vir já na ficha de programação, na folha. Enfim, essa vinheta, esse Rising Falling Intonation, essa vinheta do Slow to Fast Transition e outras coisas mais, elas foram estudadas. Sim. Elas foram criadas por músicos. Eu tive um estágio de uma semana na Jam Productions, lá em Texas, lá nos Estados Unidos. Eu fui gravar, fui produzir umas vinhetas por lá. É brincadeira, tudo gente do Teatro Municipal. É cantor lírico, é cantor de primeira, que monta um estúdiozinho, dois deles se unem, se cotizam, fazem uma sociedade para gravar as vinhetas, e tem lá músicos que fazem a base musical para você desenvolver. Então, às vezes, a gente gasta a vinheta, queima a vinheta que não tem nada a ver, ou porque não teve o cuidado que a dona Eliana acabou de comentar, tem que ouvir o final de uma coisa, como é que começa o outro, anotar, porque a cabeça da gente também, às vezes, não é tudo aquilo, né? A gente precisa conhecer, às vezes a memória trai a gente, então, como é que começa tal música? E ainda tem que colocar a voz, você não pode queimar a etapa, né? Você sai falando, de repente o cantor já está cantando lá no fundo. Tudo isso é puxão de orelha, é uma coisa que te desgasta no ar, porque você percebe que deixou passar. Enfim, essas coisas são meio... Legal esse toque que você deu também, para que a gente sempre se ligue nessas outras coisas. O trabalho hoje seu de psicologia como profissional de psicologia, você atende normalmente, você faz lá seu horário no rádio, que é já tradicional nessa fase 2, né, de trabalhar com a rede, mas também você atende presencialmente, tem consultório. Conta um pouquinho só desse lado antes que a gente chegue ao final do programa. Sim, eu atendo desde que eu me formei, desde 1990. Eu tenho, sim, o consultório próprio. Eu tenho atendido menos presencial por conta da pandemia, mas eu sempre atendi presencial. Com a entrada da pandemia, passei a fazer atendimentos online também, e agora eu estou retomando aos poucos, né? Criança, eu acabei deixando de atender por conta de que é impossível atender uma criança online. Como é que você vai fazer um jogo? É muito difícil você manter a atenção dela ali por 45, 50 minutos no atendimento online. Então, eu estou retomando os atendimentos infantis agora, né? Mas, e também de adolescente. Agora, adulto, eu deixo agora a critério, né? Se a pessoa preferir online, eu faço online. Se preferir presencial, eu tenho um espaço para isso. E acho que é um lado que, assim, eu me dedico e não me canso, porque, assim, é cansativo, é um trabalho que ninguém vai procurar psicólogo quando tá bem, né? A pessoa vem procurar porque tá com algum conflito ou alguma coisa não tá indo bem na vida dela. Então, você ouve problemas. Mas como eu atendo, aí vou para a rádio, depois eu volto, então eu não me canso nem de uma coisa nem outra, né? Eu acho que essa flexibilidade também dos horários como psicóloga me ajuda a ter alguns momentos de tarde livre ou uma noite livre, não ficar tão escrava do relógio, né? Não é nem que a empresa te escraviza, é a situação, o programa é naquela faixa horária, tem a questão do hábito, então você tem que estar lá naquele horário, né? Eu sempre digo que, assim,
Você atrasar 5 minutos uma consulta, o teu paciente ficou sabendo que você atrasou, mas se atrasar 5 minutos no rádio, o Brasil inteiro percebeu que você chegou atrasado. É horrível, né? Não dá, eu acho inadmissível. Então, eu gosto de chegar com antecedência, ler as coisas, preparar. E, da mesma forma, eu tenho o mesmo cuidado com os pacientes, de ser pontual, de estar ali para ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. E acho que todas as vezes que a gente faz algo em prol do outro, a gente também se sente bem de alguma forma. E isso vale também para o trabalho dentro da rádio. Por isso eu prezo as boas relações ou aquilo que eu puder fazer para ajudar um colega, seja na área que for, porque como você bem colocou, é assim, né, Luiz? A gente trabalha com várias pessoas. Então, se o ambiente for bom, e o radialista não é só o locutor, o radialista é o programador musical, é o coordenador, é a faxineira, é a pessoa que serve o cafezinho, todos ali estão trabalhando dentro da empresa rádio, que é uma empresa de comunicação. Então, eu penso que esse lado, a psicologia me ajuda muito. Eu só não quero perder o viés de uma coisa que eu mencionei, que eu ia dizer sobre a voz, né, que você comentou. Me disseram eu não tenho voz. Eu ouvi muitas vezes isso, muitas, principalmente no início da carreira. Eu sempre tive uma voz muito jovial, né? A minha voz ainda é muito jovial até hoje, né? Eu entro no ar, as pessoas acham que eu sou uma garota aí de 20 e poucos anos, porque a minha qualidade vocal não mudou ao longo do tempo. E ela não mudou por causa dos cuidados que eu tenho. Vários que eu até passo, né, como dicas, que são beber água constantemente, não pigarrear, não tomar vento nessa região do pescoço, manter os pés, para mim, a porta de entrada de resfriado são os pés têm que estar sempre quentes, o estúdio é frio, então eu sempre levo um agasalho, estou sempre me hidratando, não sou de gritar, em hipótese nenhuma, nem de pigarrear. Então, são vários cuidados que eu tenho que fazem com que... Não fumo. Então, a minha voz permanece, a qualidade vocal permanece a mesma ao longo dos anos. A diferença da voz da Eliana, que começou há 30 e tantos anos atrás para hoje, é mínima, é mínima. Então, isso também facilita para eu estar à frente do microfone numa rádio de público jovem, né? A questão fica mais pela reciclagem da parte mental, artística, conhecer as coisas, saber lidar com tecnologia, tá sempre se inteirando das gírias ou da linguagem do jovem. É muito mais isso do que a questão da voz em si. Até agora, eu não tenho sentido esse envelhecimento vocal. Legal. Você que está acompanhando as nossas transmissões, hoje teve um bônus, né? Teve dicas profissionais de locução, dicas profissionais de psicologia, tudo na faixa, porque a dona Eliana Schuff sabe um pouco de cada coisa e, juntando tudo isso, é a grande profissional que está conversando com a gente. Eu só lamento que nós estejamos chegando, como todo mundo sabe, a gente tem horário de começar, horário de encerrar, as redes têm espaços muito definidos, a gente não deve ficar ultrapassando para depois não levar bronca ou não ser cortado ou editado em coisas que eram importantes e deveriam continuar. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua gentileza de abrir o seu coração e abrir o seu lado profissional paralelo. Tem gente que não mistura as coisas e fala, vim aqui falar das minhas rádios ou das rádios por onde eu passei, etc, etc. E aí eu fui explorando um outro lado que eu tenho uma curiosidade muito grande, que eu acho importante, e vou até deixar no ar para quem quiser responder ou pensar por que é que o ouvinte muda de estação. A psicologia não sei se vai conseguir explicar de primeira. A gente com um pouco de experiência pode chutar, não gosta dessa música, mas fiquem vocês pensando numa outra oportunidade, a gente conversa. Obrigado, Eliana, foi muito bom ter essa conversa com você, conhecer bem mais o seu trabalho, e a gente
continua aqui fazendo essa série em homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. Eu é que agradeço, quero dizer que é uma honra de estar aqui falando, dividindo esse espaço com você. Uma pena a gente nunca ter trabalhado juntos ao longo desses anos todos, mas eu cheguei a assistir uma aula sua a convite da Kátia Cafaz, uma colega nossa que, né, na verdade foi sua aluna e me chamou para participar. E eu também aprendo muito com você, então é só uma retribuição de tantas e tantas coisas que você já contribuiu para o rádio, eu poder dar uma pitadinha aí junto com você. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz e a gente se encontra numa outra hora, ou então, se eu tiver um tempo e você também, a gente marca um café lá pelos lados da Vergueiro, né? Que é muito mais prático, muito mais próximo, e a gente vai tomar um café com a Cássio também e com o Marcelo, enfim. Com os amigos. Com todo prazer, e para você que nos acompanhou na entrevista, ficam aí algumas dicas, ou então é só me seguir no Instagram aí, que é eliana.chuf, @eliana.chuf, e vai ter umas dicas lá também. Obrigada pela oportunidade. Muito legal. Eu acompanho e gosto, e recomendo. Até breve. Tchau. Até. Esta foi a Eliana Schuff, a nossa psicóloga, a locutora da Mix FM, que deu essa colher de chá, esse balde imenso de chá, contando coisas super gostosas e dando dicas para a gente melhorar. A série Vozes do Brasil volta na semana que vem e eu terei muito prazer de estar aqui com uma nova pessoa convidada, sempre para falar do centenário do rádio. Até lá.